Guilherme, que é o seguinte: na sua opinião, quem é Guilherme Magalhães Martins? Eu me criei nos bancos escolares da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Claro. Tive grandes mestres lá, tive grandes professores. Fui aluno do professor Simão Isaac Benjó, fui aluno da última turma do professor Simão Isaac na graduação. Gostava muito dele. Me graduei em 94 na UERJ. O professor Simão Isaac foi um grande civilista amazonense, uma pessoa muito simples. Ele dizia, se acontecer alguma coisa errada, resolva com serenidade. Dr. Simão Isaac Benjó, se eu escolhi o direito civil, é por influência do Dr. Simão Isaac Benjó por um ano que ele ficou com a minha turma. Nossa graduação teve algumas lacunas, teve algumas falhas, mas tivemos alguns grandes nomes. Eu vou lembrar de alguns grandes professores que tivemos na graduação. Tivemos aula com o professor Teófilo de Santos. Estudei muito direito comercial, fui monitor de direito comercial nessa época. Tenho meu caderno de direito comercial. Então você deu muita aula. Muito orgulho. Ele dividia as aulas com o professor Mauri Campinho. Isso. E ele foi dentro do possível ali, ele gostava daquilo e foi um bom professor. Hoje, se eu também sou professor, se eu cumulo o Ministério Público com a docência, eu tive a influência dessas figuras antigas de uma geração que não existe mais. O professor Luiz Roberto Barroso também hoje foi meu professor de graduação. Ele muito jovem, ele acabava de ter chegado de Yale, sabe? Ele... Coisa desagradável. Naquela época, um brilhante professor, e foi o mais brilhante professor que eu tive. Apenas eu não me encantei pelo direito público, eu fui me encantar pelo direito civil. E por que você se encantou pelo Ministério Público? Onde é que entra, em que momento entra o Ministério Público na história? A minha vida pregressa toda são 30 anos de Ministério Público. São 28 anos como promotor e procurador e mais 2 como estagiário do Ministério Público Federal. Ou seja, eu já comecei antes como estagiário da LPF. Passei 2 anos ali antes. E é uma instituição dedicada à proteção dos vulneráveis, à correção de assimetrias na sociedade. Sim. Então... Ou seja, a minha turma, eu devo dizer isso, minha turma toda veio para o Ministério Público, na UERJ. Nós somos 24 promotores. Tem alguns procuradores de justiça, poucos, ainda que foram promovidos, mas somos 24 ao todo na minha turma que se formou junto. Quer dizer que o seu encanto começou quando você foi ser estagiário no MP Federal? MP Federal, comecei a conhecer a instituição, ou seja, o estágio forense é importante para que todos tenham a porta de entrada, conheçam a instituição. Na época, o estágio do Ministério Público Federal era mediante concurso público. Na época, atualmente o estágio no Ministério Público Estadual é mediante concurso público, mas na época não era. E esse foi um fator importante na época por eu ter optado pelo Ministério Público Federal, a abertura mediante concurso público. Porque no Ministério Público Estadual, na época, era mediante indicação, eu não conhecia ninguém. Eu não tinha advogados na família, meu pai trabalhava no Banco do Brasil, ou seja, não tinha ninguém. Realmente, eu tentei o concurso público por esse motivo. Entendi. Porque eu não tinha familiares, não sou de família de advogados, não tenho pedigree. Você nasceu no Rio? Nasci no Rio, meus pais são cearenses. Mas você não tem sotaque nenhum. Não tenho. Tem não. Nascido e criado no Rio. Bom.